Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um assunto que eu já queria trazer aqui há algum tempo, que é organização nos estudos, como que eu faço para me organizar nos estudos. Lá na minha página eu falo muito sobre organização, eu vou deixar aqui na descrição o nome da página. Muitas pessoas até me perguntam no direct ou quando eu abro caixinha de perguntas, perguntam como eu me organizo, como eu faço no dia a dia, para dar conta de tudo que a faculdade ela exige da gente fazer. Então, assim, trabalho, prova, enfim. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu faço. Talvez a maneira que eu faço auxilie vocês no dia a dia. Então, fique atento nas dicas. Vamos lá para a dica número 1. Separar as disciplinas em pastas no computador, resumos ou cadernos. O que eu quis dizer com isso? Muitos professores, eles postam material em PDF, o slide em PDF, o texto de apoio. Alguns professores dão acesso, como tem professores que não dão acesso a esse tipo de material. Quando o professor dá acesso a esse tipo de material, eu baixo no meu computador e no que eu baixo, monto uma pastinha para ele e guardo tudo daquela matéria lá nessa pastinha, porque fica bem mais organizado. Eu sei quando eu preciso daquele material, eu sei onde procurar, e então é muito importante isso. No computador eu faço isso. Inclusive, eu tenho uma pasta de segundo período, onde eu tenho todas as matérias que eu fiz no meu segundo período, e dentro de cada matéria, por exemplo, no segundo período eu fiz histologia. Dentro da pasta de histologia tem tudo que o professor passou. Ele disponibilizava slide, disponibilizava estudo dirigido, anotações que eu fazia, enfim, tem tudo naquela pasta do computador de histologia. E eu não me desfaço porque eu gosto de guardar tudo, entendeu? Então, assim, vai que algum dia lá na frente do curso me faz falta, eu preciso recorrer a alguma coisa de histologia, né? Vamos supor. E aí eu tenho isso guardado no meu computador, então é só eu acessar lá e ver o material. Outro ponto da organização, de separar por matérias, é a questão do caderno. Muitas pessoas não utilizam caderno, fazem resumos ou anotam no computador, né? Eu ainda estou na fase do caderno. Por que eu gosto de caderno? Eu gosto de anotar. Eu gosto de pegar a caneta e escrever. Por quê? Porque para mim fica mais fácil de assimilar a matéria. Eu assimilo a matéria de uma maneira melhor. Então, para mim, dá certo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que às vezes estou assistindo aula, mas eu me disperso muito rápido. E no começo do EAD, eu me dispersava muito, muito mesmo. Tinha hora que, eu tava assistindo a aula, mas meu pensamento tava em outra coisa. O que eu fiz para mudar isso? A anotação em caderno, para mim, foi o diferencial, porque eu anotando a aula, eu fico mais entretida com o assunto da aula e me chama mais atenção, e aí eu não me disperso tão rápido. Claro que às vezes acontece de dispersar, o que é super normal. A anotação no caderno me fez ficar mais conectado com a explicação. E o que eu faço? Estão vendo esse caderno aqui? Eu tenho esse caderno, eu dividi em 2. Porque, gente, na faculdade a gente não vai usar um caderno de 100 folhas para anotação. A não ser que a matéria seja muito grande, seja muito assunto, então às vezes até use. Mas eu acho que, pelo menos hoje em dia, eu não tô usando um caderno inteiro para uma matéria só. Então eu sempre divido em 2. Aqui na frente é caderno de farmacologia. E aqui atrás eu tô com caderno de anátomo. Mas é porque é um caderno de anatomofisiologia. E eu separei, tá tudo aqui da matéria, desde o começo da matéria até as aulas de hoje, eu tô anotando tudo aqui e tá dando muito certo comigo. Tem pessoas que fazem resumos. No período passado eu fiz resumo. Inclusive tem um vídeo no canal que eu faço um tour pelos meus resumos do segundo período. E o que acontece? Por que eu não tô usando mais folha 4 e resumo? Às vezes acontece de eu usar? Acontece quando eu quero frisar mais alguma matéria, quando eu quero fazer mais anotações sobre a matéria. Mas eu acho que o caderno está me atendendo no momento. Eu anoto tudo que eu tenho que anotar, e o caderno é uma forma mais organizada, porque na folha 4 eu tinha que ficar organizando em clipes, tinha que pegar alguma pasta de plástico para colocar dentro, enfim, era muito trabalhoso. O caderno, eu só pego o caderno no dia da aula, abro ele e começo a anotar a matéria. Aí eu anoto tudo da matéria, ó, a primeira aula, a segunda aula, e aí por aí vai. Depois de organizar suas matérias, suas disciplinas por pastas e cadernos, a segunda coisa que eu sempre falo é a importância disso daqui. Isso é uma agenda.
Na verdade tá escrito planner, né? Mas é um planner misturado com agenda. Nessa agenda eu coloco tudo que eu tenho que fazer no dia. É muito mais fácil de eu me organizar, fica muito mais visível tudo que eu tenho que fazer no dia. O meu curso é integral, então assim, eu tenho aula de manhã, tenho aula de tarde, então eu tenho que saber otimizar meu tempo. É muita coisa para fazer, às vezes tem dia que eu tenho 2 trabalhos e uma prova para fazer. É muito trabalho. Enfim, isso daqui me ajuda. Por exemplo, vou abrir, olha pra vocês, uma semana minha, tanta coisa que eu faço. Eu faço muita coisa realmente, por exemplo, a entrega parcial de trabalho, estudar patologia, fazer atividades de bases. Essa semana aqui, ó, eu tô terminando, tô na sexta-feira. O que eu tenho que fazer hoje? Eu tive prova hoje de manhã, que inclusive tirei total, fiquei muito feliz. Eu tenho uma palestra daqui a pouco, às 13 horas, gravar um vídeo de como eu organizo, mais 2 vídeos que eu não vou falar porque senão eu vou dar spoiler. Enfim, eu estipulo tudo que eu tenho que fazer e a minha semana fica muito mais produtiva, fica muito mais organizada. Olha, se você não tem agenda, se você não comprou agenda, pega um caderno e vai anotando o que você tem que fazer no dia a dia, entendeu? É muito mais prático. E olha aqui, conforme eu vou fazendo, eu vou riscando assim, olha, conforme eu vou fazendo. Então assim, funciona super comigo e eu creio que vai funcionar com vocês. A dica número 3 é basicamente você separar 1 ou 2 dias da semana para focar em fazer trabalho e em estudar alguma matéria que você tem muita dificuldade. Eu não sei como funciona na faculdade de vocês ou no ensino médio, né? Tem muitas pessoas que estão estudando no ensino médio ainda. Não sei o que acontece, mas tem período que acumula tudo. Tem tipo assim, 3 trabalhos para entregar no dia. Não no dia, mas na semana, 2 provas na semana, mais 3 trabalhos, enfim. Então eu acho a organização fundamental nessa questão. Por quê? Porque eu me organizando, eu consigo fazer tudo com antecedência. E eu conseguindo fazer tudo com antecedência, eu não vou ficar desesperada e fazer uma coisa mal feita. Então, o que eu faço? Eu separo algum dia ou 2 dias no máximo, para fazer trabalho, algum estudo dirigido que tem que fazer e também estudar alguma matéria que eu tenho muita dificuldade. Atualmente, eu separo a sexta de tarde, que eu não tenho aula, e sábado na parte da tarde também. Eu tento fazer todos os meus trabalhos para aquela semana e tento também ou adiantar algum trabalho que eu tenho para aquela semana, adiantar ao máximo e estudar alguma disciplina que eu tô tendo muita dificuldade. Atualmente eu tô tendo muita dificuldade em audiologia 1, porque eu não acho uma matéria fácil. Eu acho assim que é uma matéria, pelo menos ao meu ver, tá sendo bem complicadinha. Então o que eu faço? Geralmente sábado eu tiro para estudar audiologia. Então assim, é bom você separar dias, é bom você organizar isso. Então na sexta de tarde vou tentar adiantar todos os meus trabalhos que eu tenho para a próxima semana e sábado vou estudar a matéria que eu tenho mais dificuldade. Você vai ver que conforme o tempo for passando, o quanto produtivo vai ser, o quanto você vai evoluir nessa questão e também evoluir na matéria. E a última coisa que eu queria falar pra vocês é questão de não deixar acumular matéria, gente. Porque se ficar acumulando, é muito difícil de você colocar ela em dia e ter uma produtividade nos estudos e ter uma organização nos estudos. Realmente, é difícil de se organizar quando a matéria tá atrasada. Então, o que eu faço pra isso não acontecer comigo? Olha, eu tenho aula de manhã e de tarde. Então, depois da aula da tarde, eu tento revisar todos os pontos que foi dado naquele dia. Observação, eu faço anotações durante a aula, copio o slide, alguma observação que o professor fez interessante, eu vou lá e anoto. Então, assim, no final do dia, depois da aula da tarde, eu já tenho tudo anotadinho. Tanto da matéria da manhã quanto da matéria de tarde. Aí chega de noite, às vezes eu reviso o que o professor falou. Se tem uma coisa que eu não entendi, eu vou na parte do livro que fala e leio. Porque quando chegar a época de estudar para a prova, eu já vou ter um pouco de noção daquela matéria e do que foi falado. E vou só acabar aprofundando um pouquinho mais na matéria que foi dada. E esse era o último ponto que eu queria falar com vocês. Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.